Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade pública que se realiza todos os domingos, de 16 horas às 16 às 19 horas. Nós agradecemos de coração a presença de todos que aqui se encontram. Nós vamos fazer agora a nossa prece inicial, pedimos que relaxem um pouco, façam um silêncio mental para nós fazermos a nossa prece. Então vamos mentalizar o nosso amigo incondicional de todos os instantes, de todas as horas, e nunca desamparado. Amantíssimo Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo que tu nos deste, por tudo que tu nos faz. Agradecemos a oportunidade dos dias que vivemos, superando os obstáculos da turbulência que nos envolvem nos dias de trabalho, de dedicação ao lar, que ajuda aqueles mais necessitados do que nós, aqueles excluídos, invisíveis da sociedade, aqueles que se encontram carentes do alimento espiritual, que todos nós necessitamos, que é o teu amor, dínamo, gerador de toda força e de todo o bem do nosso órgão terrestre. Mestre, dá-nos força, coragem e designação para amarmos uns aos outros, fazendo ao nosso próximo o que desejamos que nosso próximo nos faça, amando-nos, ajudando-nos, amparando-nos e fazendo a tua vontade misericordiosa e justa, hoje e sempre, onde estiver, que assim seja. Então, o coral vai tocar Mestre amado, página 86.
mensagem do livro Fonte Viva, que é o autor espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O título da mensagem é Povo. Escolheu antes ser maltratado como povo de Deus, porque por um pouco de tempo tem o gozo do pecado. Isso com Paulo, Hebreus 11, versículo 25, essa citação. Então, Emmanuel faz a seguinte reflexão dessa passagem. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente semelhante preocupação diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou disputado, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino na cruz, com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Nós acreditamos na imortalidade, na imortalidade da alma, na nossa imortalidade. Quem morre é esse corpo perecível. Mas nós, muitas vezes, o apego excessivo ao material, ao materialismo, aos bens terrestres, aos bens físicos, desmente a nossa credibilidade, a nossa crença. Porque essa convicção da vida após a morte, da continuidade do trabalho de aprimoramento e da nossa construção espiritual, que nos exemplificou impecavelmente o Mestre com a sua doutrina de bondade e perdão, nos faz potencializar, atualizar o potencial dessa fortaleza íntima que todos nós trazemos quando saímos da mão do Criador.
de renúncia, de profunda capacidade de dominação de si mesmo, de compreensão, de silêncio nas horas certas, de trabalho em prol do próximo, de ajuda aos mais necessitados, porque aquele que trabalha pela sua glória na terra já recebeu a sua recompensa. Deus nada lhe deve, a não ser a punição do seu orgulho. Então, fica a reflexão para todos nós, que a nossa caminhada aqui não é simplesmente de prazeres. Os grandes luminares, os grandes espíritos evoluídos que vieram trazer luz à humanidade, não vieram, como diz a mensagem, gozar dessas alegrias efêmeras, passageiras da terra. Então, o coral vai cantar Chamado, página 52.
paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. A pergunta do Livro dos Espíritos desta noite é a 112 e a 113. Espíritos puros. Quem são os espíritos puros? São os espíritos que receberam as benesses de Deus e já eram puros logo na sua formação. Eles são espíritos privilegiados da natureza e que estão nas nuvens sem fazer nada, ociosos e contemplando o universo. Eu acredito que a maioria, se não for 100%, é 99,999, que respondeu às duas perguntas não. Os espíritos puros são os espíritos que evoluíram na sua ascendência desde a criação, passando por experiências individuais, experiências que para cada um é única e que atingiram através do seu esforço, das condições que eles criaram para si próprios e chegaram ao topo da categoria dos espíritos puros. Então, Deus, dessa forma, Ele não privilegia ninguém. Nenhum espírito foi criado já puro. Todos nós passamos pelo processo evolutivo, desde a criação até o ponto máximo que o espírito pode chegar. Então, quando a gente acha que existe na natureza privilégios, a gente está correndo um grave erro. Na natureza existe progresso. E esse progresso evolutivo é feito passo a passo, situação por situação, experiência por experiência, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. O espírito progride sempre, sempre o espírito vai progredir. Nós estamos numa das camadas, numa das escalas das mais baixas. Nós ainda não chegamos na metade da nossa escala evolutiva. Nós ainda temos muito pela frente. Mas, de acordo com a categoria das evoluções, todos nós atingiremos o ápice da perfeição relativa que cada espírito pode chegar. Então, as experiências nossas, elas são individualizadas. Por isso é que alguns espíritos progridem de forma mais rápida e outros espíritos caminham de forma mais lenta. Isso não significa que nem qualquer um deles vai atingir a escala a que se destinam os espíritos. E quando a gente chegar lá, quando nós formos já espíritos evoluídos, nós estaremos no reino de benesses completas e falando assim: cheguei, agora eu vou descansar por toda a eternidade. É assim?
acredito que vocês também responderam que não. Porque quando os espíritos atingem o seu grau máximo, eles têm uma plena consciência da sua infinidade, do seu infinito potencial. Então eles vão ser, vamos dizer assim, ajudantes de Deus. Daí vamos nos tornar co-criadores da obra divina, que são os anjos, que são os arcanjos, que a gente tanto pede. A gente não faz a oração do anjo da guarda, a gente não pede para os anjos nos ajudarem. É isso que eles fazem, uma das coisas. Então, a gente pode entrar em contato com eles, mas não tê-los definitivamente ou por um tempo grande ao nosso lado. Porque eles têm muita coisa para fazer, muitas pessoas para ajudar. E nós, na nossa ignorância, talvez ainda não tenhamos condições de absorver tudo aquilo que eles podem nos dar. É a mesma coisa no nível de escola. Se eu tenho o primário, o que me adianta ter um professor de física lá da NASA me ensinando os conceitos de física da NASA? Será que eu vou aprender se eu tenho só o primário? Não vou. Então, ao nosso lado sempre estão espíritos superiores a nós, mas não tão superiores quanto os espíritos puros. Os espíritos puros estão na direção geral do universo, na direção geral da nossa terra, na direção geral de outros espíritos que se acheguem a nós, falando uma linguagem que nós entendemos. Então, para participar disso, a gente tem que entender que a evolução é como se fosse uma escada. À medida que a gente vai subindo os degraus dessa escada, a gente vai enxergando um horizonte mais amplo, um horizonte mais aberto, um horizonte mais bonito. Se a gente quiser entender isso, é só subir numa escada para ver que no primeiro degrau a gente enxerga determinadas coisas. No segundo degrau a gente já vai tendo uma visão maior. E quando a gente estiver no topo dessa escada, a gente vai ter uma visão muito mais ampliada das coisas que nos cercam. Por isso é que a gente começou. Antes da nossa palestra, a gente colocou a música O Chamado, porque o único caminho que nos leva a entender e trilharmos esse caminho de forma mais reta, de forma mais objetiva, é Jesus. Jesus com o seu evangelho, Jesus com os seus ensinamentos, abrindo os nossos olhos para a caridade, para o perdão, para o amor ao próximo e para a aquisição da nossa responsabilidade individual. A responsabilidade que nós temos que ter para conosco e para com todas as pessoas que nos cercam, porque só esse é o caminho que nos leva até chegarmos a espíritos puros. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos, hoje e sempre. O coral vai cantar Anjos. Na página 38.
Irmãs, irmãos, a paz de Jesus nos envolva. No Evangelho segundo o apóstolo João, mais precisamente no capítulo 14, Jesus, perante seus discípulos, fez uma promessa a todos nós, espíritos, encarnados e desencarnados em todas as épocas. Disse ele que rogaria ao Pai para que o Pai mandasse um outro Consolador para nós. Ou seja, Jesus, podemos afirmar, foi o maior Consolador que esteve entre nós, o que prova a mensagem imorredora que nos trouxe e que permanece viva até hoje em todos nós. Mas ele disse aos discípulos que iria pedir ao Pai, Deus, também nosso Pai, que mandasse um outro Consolador. E este, disse ele, haveria de permanecer conosco para sempre, porque Jesus, o maior dos Consoladores, não pôde ficar conosco para sempre em termos materiais. Desencarnou como desencarnam todos aqueles que tomam a matéria física. Mas ele disse que esse Consolador ia ficar para sempre conosco. A mensagem de Jesus ficou. Ele, como pessoa física, não ficou, desencarnou. Mas esse outro Consolador, disse ele, ficaria eternamente conosco. Ou seja, ele afirmou que esse outro Consolador não seria um espírito encarnado, como ele tinha sido, mas um espírito desencarnado, que como desencarnado não necessitaria desencarnar, porque não estaria submetido à matéria física. E a prova é que ele complementou: esse Consolador é o Espírito de verdade, ou seja, um Espírito que tivesse em si a verdade divina, que expusesse para nós a lei divina, no momento em que esse Espírito pudesse dizer coisas que Jesus não pôde afirmar à sua época. E ele mesmo diz na mensagem que esse Espírito de verdade relembraria as coisas que ele disse, que ele havia dito, e nos ensinaria outras coisas, justamente essas coisas que, pelo atraso moral da época, pela falta de compreensão das questões espirituais, como já podemos conceber hoje, esse Espírito sim poderia dar uma parcela de contribuição grandiosa para que nós pudéssemos entender melhor, nos situarmos melhor na lei divina. Mas, infelizmente, ainda há algumas pessoas que não entenderam o que Jesus afirmou e teimam em dizer ainda hoje que o Consolador veio no Pentecostes, quando, conforme narra o apóstolo Lucas, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, estando os apóstolos reunidos, foram envolvidos como que por línguas de fogo, numa linguagem simbólica, ou seja, envolvidos em matéria espiritual, energia espiritual, um fenômeno de ectoplasmia. Foram envolvidos e falaram em línguas estranhas. Segundo eles, o Consolador teria vindo nesse dia. Ora, meus irmãos,
Essa afirmação não subsiste a lógica, não é verdadeira. Por quê? Primeiro, porque Jesus disse que esse Espírito falaria coisas que ele não tinha falado, iria acrescentar coisas ao que ele tinha falado. O Pentecostes ocorreu 50 dias depois do desencarne de Jesus. O que se poderia 50 dias depois do desencarne de Jesus se ter falado que viesse acrescentar alguma coisa ao que Jesus tinha pregado até 50 dias antes? Nada. Ademais, há ainda o fato de os apóstolos terem falado em línguas estranhas, ou seja, línguas desconhecidas, que não se sabia nem que línguas eram essas. É preciso que a gente entenda que no cristianismo antigo os fenômenos mediúnicos aconteciam muito. É só nós estudarmos as cartas de Paulo e veremos isso. Paulo afirma que havia fenômenos de línguas, havia comunicação direta, havia psicofonia e assim por diante, nessas reuniões primitivas do cristianismo, que depois foram abolidas por contingências daqueles que dominaram a igreja então nascente com o passar dos séculos. Mas em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, diz o apóstolo Paulo que ele gostaria de falar 5 palavras que efetivamente fossem compreensíveis e servisse de base para aqueles que o ouviam, do que ele pronunciar 10.000 palavras através de línguas estranhas. Ou seja, falar em línguas estranhas, quando não se sabe o que se está dizendo ou o que está sendo dito, é nada, não contribui para nada. É o próprio Paulo que afirma isso. Então, o que se indaga é o seguinte: o que foi que os apóstolos falaram no Pentecostes? Nunca se escreveu uma linha a respeito disso. Não se sabe nada. Não existe nenhum livro que tenha uma parte sequer, uma linha sequer do que os apóstolos podem ter falado, do que podem ter dito, do que podem ter acrescentado ao ensinamento de Jesus, ou que podem ter avivado o ensinamento de Jesus. Não existe. Como é que as pessoas se baseiam então para dizer que, falando em linhas estranhas, foram ditas coisas que Jesus não tinha falado, foram acrescentadas ao ensino de Jesus e que relembrou o que Jesus tinha falado? Como? Os tradutores colocaram que todos entendiam em sua língua. Duvido muito. Quem estuda o Evangelho sabe, infelizmente, de algumas situações que os tradutores, os copistas colocaram nas edições sucessivas que eram transcritas com falhas e muitas vezes para acomodar esse ou aquele modo de pensar. Todo aquele que estuda o Evangelho, os teólogos, eles sabem disso, que nós nos deparamos com isso, mesmo porque sabemos hoje que mesmo a Bíblia, como a conhecemos, foi tirada dos códices mais antigos que nós conhecemos, ou seja, dos textos mais antigos. E esses textos, meus irmãos, datam a partir do século III, ou seja, já foram copiados das traduções já por volta do século III. É preciso que as religiões expliquem isso para as pessoas, como o Espiritismo explica. Então, o Consolador não pode ter vindo do Pentecostes, mesmo porque não havia um ambiente propício a receber ensinamentos mais aprofundados do que Jesus havia falado. Quando nós tivemos verdadeiramente condições, ou quando o plano espiritual pôde efetivamente mandar esse Espírito de verdade para nos esclarecer, para aprofundar o conhecimento que Jesus gostaria de ter nos trazido e não pôde. Séculos e séculos se passaram. Depois de Jesus, já no século II, a doutrina do Mestre começa a entrar em declínio, começa a ser deformada. Essa deformidade veio século por século, deformando-se,
Leia-se a igreja ao longo dos séculos da religião dominante e nós vemos os absurdos praticados em nome do Evangelho de Jesus. Só, portanto, no século XIX, efetivamente, essa mensagem pôde ser dada. E dada onde? Em qualquer lugar do mundo? Não necessariamente. Ela tinha que vir no centro cultural do mundo, no século XIX, na cidade de Paris, onde havia liberdade de expressão. Então aí, os espíritos, capitaneados pelo Espírito de verdade, começaram a esclarecer o Evangelho de Jesus, a falar de forma mais profunda sobre morte, sobre reencarnação, sobre castigo divino, como se queira imaginar. E aí eles vieram trazendo isso. A prova é tal do que nós estamos falando, que naquela mesma época, quando Allan Kardec ainda era encarnado, um amigo dele, um editor chamado Lachatre, que era francês, mas havia se domiciliado em Barcelona, na Espanha, pediu que Allan Kardec mandasse para a Espanha 300 exemplares das obras da codificação para que ele pudesse fazer a difusão. E assim foi feito. Só que a Inquisição espanhola barrou os 300 livros na imigração espanhola em Barcelona. Levou para a praça pública e mandou tocar fogo em 9 de outubro de 1861. A multidão ficava à distância, não podia chegar perto, tocaram fogo. Mas o povo, ávido de querer saber o que havia por trás dos livros, quando o fogo começou, eles venceram aquela barreira, partiram para cima e começaram a jogar terra em cima do fogo. Conseguiram apagar uma boa parte, salvaram boa parte dos livros e correram para casa levando os livros. Afastando-se de Paris para Barcelona, que não é uma distância tão grande assim. Vejam a dificuldade que esses espíritos tiveram em trazer a mensagem de consolação. Portanto, a gente estudando tudo isso verifica que a doutrina espírita, ela funciona como uma luva. O espiritismo funciona como uma luva, no sentido que é realmente o consolador prometido por Jesus. Por que consolador? Porque o espiritismo, meus irmãos, realmente consola. Vamos só dar alguns exemplos. Querem consolação maior do que sabermos que a morte não existe, que a morte é uma ilusão, que a vida continua, que o corpo é que falece? Querem uma consolação maior do que sabermos que não existe o inferno eterno, não existe uma penalidade eterna para ninguém? Querem uma consolação maior do que nós sabermos que podemos remediar nossos erros praticando bem? Podemos ir nos depurando, pagando as nossas faltas através das vidas sucessivas, vindo em condições adequadas para sanar as irregularidades, os desequilíbrios espirituais que trazemos. Querem uma consolação maior do que sabermos através do Espiritismo, porque uns nascem pobres e outros ricos, porque uns nascem trevados e outros nascem sãos, porque uns nascem em questão de subalternidade e outros nascem para se situarem nas alçadas maiores do poder. É preciso meditar sobre isso. Existe consolação maior do que essa? Existe consolação maior, meus irmãos, do que nós sabermos que Deus não castiga? Criou-se erradamente, teologicamente, a ideia de que Deus castiga. Não faça isso porque Deus castiga. Deus não castiga. Nós, meus irmãos, temos a liberdade dada por Deus de, como espíritos, construirmos o nosso destino. Cada um de nós constrói o nosso destino. Não é Deus que constrói o nosso destino. Não é Deus que diz: você vai nascer mau, criminoso, você vai nascer santo. Você vai nascer doente, você vai nascer são. Você vai nascer rico e o outro vai nascer pobre, miseravelmente vivendo por toda a existência.
Não é assim que a lei divina age. Não é dessa forma. Deus não tem preferências. Deus não tem preferência por pessoa. Deus não tem acepção de pessoas. Deus não tem acepção de coletividades, de raças. Jesus já nos ensinou: misericórdia quero, não sacrifício. Vamos tirar essa ideia de nós, de que Deus castiga. Nós somos os construtores das nossas ações e colhemos aquilo que plantarmos. Não podemos jogar a culpa em Deus. A responsabilidade é nossa. Daí porque uns evoluem mais rápido do que outros, porque uns ficam marcando passos, tentando iludir-se perante a vida e iludir-se depois da morte. E não é assim que funciona. Queremos um consolador maior do que esse que a doutrina espírita nos trouxe, meus irmãos. Não temos condições. Eu já consegui ler o mais possível a respeito de tudo que é de doutrina que me caiu às mãos. E confesso a vocês que toda doutrina prega o bem. Toda doutrina cristã, ou mesmo de doutrinas orientais, o budismo, o hinduísmo e tantas outras, pregam o bem. Acrescentando-se às doutrinas orientais, a crença na reencarnação, que já é uma grande vantagem. Mas em todas as que eu li, eu confesso a vocês que não consegui encontrar uma doutrina tão consoladora como a doutrina espírita. É verdadeiramente o consolador prometido por Jesus. Não há do que duvidarmos, porque Ele prometeu que nós seríamos consolados. E aquele que realmente estuda a doutrina espírita e se esforça para praticá-la, ele vive como um espírito consolado perante a terra, diante de situações de dor e diante de situações de alegria. São então os espíritas masoquistas? Não. Nós não queremos sofrer, mas nós temos uma visão completamente diferente diante da dor. Daí porque a dor para nós não é motivo de nos levar ao desespero, ou à descrença divina, ou a blasfemarmos contra Deus. Não é por aí. Nós sofremos sabendo o porquê de determinadas situações e que somos responsáveis por aquilo que fazemos. Vamos, meus irmãos, procurar praticar o bem, a caridade, sejamos espíritas ou não, porque sei que todos que estão aqui não são espíritas. O conselho que eu dou é para os espíritas e os não espíritas: procurem praticar o bem, procurem fazer o bem, porque só o bem, só a caridade é que nos salvará. Muita paz. Quero dar um avisozinho. Trouxemos hoje, como sempre, algumas apostilas que trazem mensagens de espíritos desencarnados que enviaram à terra essas mensagens consolando seus familiares. Eu quero trazer essas mensagens, sempre digo, para aqueles irmãos e irmãs que estão conosco essa noite e porventura ainda estão sofrendo dores com separação de entes queridos. Essas mensagens são consoladoras. Eu tenho algumas poucas, talvez umas 10 ou 15 apostilas, e aqueles que estiverem passando por esses momentos de dor, pela separação, podem me procurar depois da reunião, no momento em que a fila estiver sendo formada. E quinta-feira, a partir de 19 horas, estaremos estudando a vida de Martim Lutero. É preciso que os espíritas saibam quem foi Lutero, para não ficarem por aí dizendo que não deve. É um estudo interessante, estudo muito bom de fazermos, e eu convido aqueles que estiverem interessados para quinta-feira, às 19 horas, aqui mesmo, no Centro Espírita Francisco de Assis, estarem conosco. Muita paz. O coral cantará a música Doutrina Espírita, página 64. Página 63.
para a UESD, que é o curso que nos ensina os fundamentos da doutrina espírita, estão abertas e as aulas já começaram, né? Dia 17/2 e amanhã, segunda-feira, a inscrição também está aberta para o ESD de segunda. O ESD é feito de sábado às 5 horas e de segunda-feira às 19h30. No dia 1º de fevereiro, nós vamos ter aqui um teatro que vai ser as reencarnações de Zé Pretinho Mamulém. É uma peça cuja renda vai reverter para o encontro das mocidades espíritas que ocorre no Carnaval. O ingresso custa R$10 e se vocês puderem vir, vocês vão dar excelentes gargalhadas. Então, avisando que R$10 adulto e R$5 o preço para criança. Nós lembramos também, quem puder trazer alimentos não perecíveis para a campanha dos idosos, pode fazer quando vier aqui no centro, ou na hora da prece, ou no horário de aula, o dia que vier. Lá embaixo tem um camburão que vocês coloquem dentro e depois a gente recolhe para distribuir para os idosos assistidos. Vamos lembrar mais uma vez que assim que termina, nós vamos fazer a prece, começam os passes. O passe é uma transmissão de energia do plano espiritual para nós encarnados. Então, as pessoas que estão equilibradas, que estão se sentindo bem, não há necessidade do passe. O passe não é um ritual, não é obrigatório, e se nós já estamos num ambiente tão benéfico quando é este da hora da prece, com certeza algumas das nossas mazelas, ou muitas das nossas mazelas, já foram retiradas, já foram sanadas através do processo dessa troca de energia que existe dentro desse salão. Quando a gente começa a hora da prece, a gente não diz que os dois planos se aproximam, é exatamente isso que acontece. Neste ambiente, o plano espiritual se achega a nós e nós podemos receber muitas benfeitorias, muitas benesses, muitas bênçãos só permanecendo nesse ambiente. Então, quem está com algum problema de saúde, alguma coisa assim, pode se dirigir ao passe. Se não, podem voltar para suas casas com a certeza de que já receberam muita coisa do plano espiritual. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, convivendo com pessoas que têm o mesmo objetivo de vida ou que estão procurando a sua melhoria, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos abrir as nossas mentes, para que os ensinamentos de Jesus, os fluidos benéficos da espiritualidade se cheguem a nós. E que todos nós possamos ser o transmissor dessa paz,
dessa harmonia, desse consolo, desse conhecimento que adquirimos aqui. Que nós possamos, ao chegar em casa, abraçar os nossos entes queridos com uma imagem diferente do nosso próximo, de vermos que todas as pessoas que estão ao nosso lado, em qualquer circunstância, é o nosso próximo e que nós devemos estar sempre abertos para auxiliá-los. Que a paz de Jesus fique conosco e conosco sempre. Que assim seja. Boa noite. Só fazendo um reforço que a nossa irmã Nerli falou, dia 1º de fevereiro é um show do Grupo AME, né? Vai ser o show do Grupo AME, em que o Riso de Deus vai estar junto, tá? A renda é toda em prol do MS, que é o encontro da Mocidade Espírita do Ceará, que ocorre durante o Carnaval. Então, esse show beneficente vai ser um show do Grupo AME, onde o Teatro de Bonecos vai se apresentar junto com as músicas do AME, ok? Página 117, Sorriso.
página 66. Mensagem fraterna na página 85.